Boa noite, amados irmãos. Eu saúdo a todos em o nome de nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando e derramando a sua graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre a sua igreja espalhada sobre toda a face da terra, e nós aqui que estamos reunidos aqui nesta noite. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 18. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como as areias do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra,
porquanto obedecestes a minha voz. Amados irmãos, irmãs, amigos e amigos, certamente você já ouviu a falar de Abraão. Abraão é chamado o pai da fé. Ele é uma das figuras mais relevantes de toda a Bíblia. Mas também você talvez não saiba, ou nunca tenha parado para pensar, é que a vida de Abraão tem muito a nos ensinar acerca de uma fé genuína. Quem foi Abraão? Abraão foi um grande personagem bíblico, reconhecido pela sua fé e a sua obediência a Deus. Foi justificado por Deus pela fé, que resultou em obediências e provas de amor ao seu Deus. Sua jornada relatada no livro de Gênesis, lá no capítulo 12, versículo 1, começou quando o Senhor lhe disse: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nesse momento que Deus faz esse chamado para Abraão, ele tinha 75 anos e ele se chamava Abrão, que quer dizer pai elevado, pai ilustre e grande pai. A Bíblia diz que Abraão creu no chamado de Deus, na palavra de Deus, e isso foi lhe imputado por justiça. Está lá em Gênesis 15, versículo 6. Pela fé, como nós vimos, Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, toda a sua família, e confiou na palavra de Deus. De Harã, onde ele morava com sua família, Abraão partiu com toda a sua família, sua esposa, seus servos, suas servas, para a terra de Canaã. No caminho ao Egito, ele enfrentou fome, perigo de morte. Mas depois ele pôde se estabelecer na planície de Hebrom. E ali o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos, pai de multidões. E lhe prometeu que seus descendentes seriam incontáveis como as estrelas dos céus e a areia do mar. E que por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por meio dessa promessa feita a Abraão e da sua descendência, viria o Messias, o Cristo prometido, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele e sua esposa Sara, ela era estéril, não podia ter filho, já eram muitos idosos, e, a pedido de Sara, Abraão, coabitou com a serva chamada Agar, que teve um filho, deu um filho a Abraão, que se chamou Ismael. Porém, diz as Escrituras, esse não era o filho da promessa. Abraão tentou apressar os planos de Deus, dando assim o seu próprio jeito.
O resultado dessa desobediência de Abraão com sua esposa Sara foi uma grande desavença entre a serva Agar e sua esposa Sara. Está lá em Gênesis capítulo 16 e o versículo 21. Já aqui em Gênesis 22, o autor relata a experiência máxima de Abraão como homem de fé. Deus lhe deu um filho. Esse filho já tinha cerca dos 16, 17 anos, era um adolescente, e agora Deus pede esse filho a Abraão para que ele assim o sacrifique. Abraão obedece prontamente. Abraão obedece sem questionar, por entender que Deus era poderoso para cumprir a promessa que ele fizera, que ele seria pai de uma grande nação. E como nós vemos no texto aqui, Abraão deu alguns passos na direção da obediência quando foi submetido à prova de Deus, mostrando assim uma fé genuína, uma fé que é autêntica, uma fé que é pura, uma fé que é fidedigna e uma fé que é verdadeira, pela qual Deus imputou justiça na vida de Abraão. Por isso, veremos uma fé genuína na vida de Abraão através da sua atitude, conforme nós vemos aqui no texto. Como podemos saber o que é uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé pura, fidedigna, uma fé verdadeira? Quais são as marcas de uma fé genuína? Por isso, a nossa mensagem de hoje tem como título o seguinte: uma fé genuína. E é isso que nós veremos nesta noite, com base no texto que nós acabamos de ler aqui em Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 18. Em primeiro lugar, a primeira marca de uma fé genuína, ela discerne a voz de Deus e responde ao seu chamado. A primeira marca de uma fé genuína, ela discerne a voz de Deus e responde ao seu chamado. Capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Irmãos, ao observarmos aqui o texto, Deus bradou para Abraão. Abraão, ele respondeu imediatamente: eis-me aqui. Abraão discerniu a voz de Deus. Abraão respondeu seu chamado, mesmo antes de saber o que era que o Senhor queria agora dele. E por que Abraão teve esta atitude? Aqui nós podemos ver, amados irmãos, que Abraão é considerado o pai da fé. A Bíblia assim o chama. Ele é considerado e foi chamado amigo de Deus. Abraão respondeu imediatamente. Ele discerniu a voz de Deus.
porque ele estava sempre no centro da vontade de Deus. Abraão estava sempre onde Deus queria. Abraão estava sempre fazendo o que Deus queria e na hora que Deus mandava. Quem possui a fé genuína sempre está no centro da vontade de Deus. Abraão, ele discerniu, respondeu ao Senhor com uma atitude sincera, uma atitude pura e verdadeira, não foi da boca para fora, como nós veremos a seguir. Então, a primeira marca de uma fé genuína é que ela discerne a voz de Deus, responde sempre ao chamado de Deus. Não é uma fé especulativa, não é uma fé morta, mas é uma fé pura, verdadeira, sincera, sempre se dispondo, sempre será capaz de estar discernindo o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. Você que está me ouvindo nesta noite, você possui já essa fé genuína? Você tem discernido a voz de Deus lhe chamar? Você está sempre no centro da vontade de Deus? Você está sempre onde Deus queira que você esteja? Você está fazendo sempre o que Deus quer que você faça? Você sempre está fazendo o que Deus manda você fazer? Isso é que possuir uma fé verdadeira. E amados irmãos, como eu falei, muitas vezes nós ouvimos falar acerca de Abraão, pai da fé, e muitas vezes não paramos para essa realidade. A fé genuína, ela discerne a voz de Deus, ela responde o chamado de Deus, faz sempre o que Deus manda, está onde sempre Deus quer que ele esteja, está sempre no centro da vontade de Deus. Esta é a primeira marca de uma fé genuína. A segunda marca da fé genuína está aí no versículo 2 ao versículo 4 de Gênesis 22. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então a segunda marca de uma fé genuína é a seguinte: a fé genuína confia no caráter de Deus, por isso obedece sem reservas e sem especulações. A fé genuína confia sempre no caráter daquele que está falando com ele, e ela, aquela pessoa, obedece sem reservas e sem especulações. Abraão confiou no caráter de Deus sem reservas. Ele não questionou Deus, ele não duvidou da sua palavra,
Ele obedeceu, ainda que a ordem de Deus tenha parecido sem sentido. Porque a própria lei dizia: Deus não permitia sacrifício de humanos. Mas mesmo assim, Abraão, ele não questionou Deus, ele não duvidou da palavra de Deus. E creio que Abraão aprendeu a obedecer à voz de Deus, depois da pressa que teve com a sua esposa Sara, em ter coabitado com a serva Agar e ter gerado Ismael, onde gerou vários problemas até os dias de hoje. Agora, aqui no capítulo 22, ele obedece, ele não questiona, ele apenas faz o que Deus manda. E como nós vemos aqui no texto, amados irmãos, que ele agora prepara todas as coisas do sacrifício rapidamente. Ele prepara e pega todos os ingredientes do sacrifício. Ele próprio pega a lenha, racha a lenha. Ele próprio pega o fogo, pega o cutelo e pega o cordeiro na figura de Isaque. Ele sabia agora que as ordens de Deus, quando não são obedecidas, nos levarão a caminho de perdição e de muitos problemas em nossas vidas. Irmãos, você possui uma fé genuína? Todos aqueles que possuem uma fé genuína, Deus tem promessas maravilhosas. Há promessas que são incondicionais. O que é isso? Que não depende de nós, mas Deus nos abençoa. Mas há também promessas na Bíblia que são condicionadas à nossa obediência. Por isso, muitas vezes, muitos cristãos não desfrutam das bênçãos que Deus tem para desfrutarem aqui ainda nesta terra onde estamos caminhando. Há promessas que Deus quer que desfrutemos aqui nessa vida ainda, mas requer de nós a nossa obediência, porque estão condicionadas à nossa obediência. E como nós podemos ver aqui, a fé de Abraão não foi especulativa, ou não é especulativa. E o que é isso? Que quer saber aonde? Por que, Senhor? Para que, Senhor? Mas a fé que Abraão mostra aqui, que quer ir para onde Deus agora o mandou. Ele não sabia. Sai, Abraão, pega teu único filho a quem amas e prepara ele e leva lá para o altar para sacrificar. Lá no meio do caminho eu vou lhe mostrar onde é. E é interessante, quando chega aqui no versículo 4, diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. É interessante, ele caminhou 3 dias, que seria tempo suficiente para nutrir dúvidas em Abraão, buscar uma rota de fuga. Ele poderia ter se entregado às suas racionalizações e às suas desculpas. Tempo bastante para a incredulidade, sussurrar nos seus ouvidos e diz: Deus não está pedindo isso para você, é contra a lei sacrificar seres humanos. Mas Abraão aprendeu a obedecer às ordens de Deus. Ele persiste agora em obedecer a Deus. Deus mandou Abraão para o monte Moriá.
O Monte Moriá significa manifestação do Senhor. E é para lá que Abraão foi. Abraão, eu quero me manifestar a você, Abraão. Mas depende da sua fé. Eu vou lhe provar. Abraão obedeceu e Deus se manifestou a ele no monte do Senhor. Abraão teve disposição para obedecer a Deus. Ele sabia agora que Deus não aceitava uma obediência parcial. Ele agora não queria que ninguém o impedisse de obedecer a Deus integralmente. Veja o que é que diz o versículo 5. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, vocês vão ficar aqui, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Da primeira vez, ele deu ouvido à sua esposa. Ora, o Senhor prometeu um herdeiro a Abraão. Já se passou tantos anos. Eu não estou grávida. Eu já sou de idade avançada. Você também já é de idade avançada. Faz o seguinte, Abraão: coabita com a minha serva Agar, que teremos um herdeiro. Mas Abraão agora disse: não queria que agora ninguém me impeça de obedecer integralmente a Deus. Vocês, servos, fiquem aqui, porque certamente, se chegassem lá, os servos talvez que pudessem impedir Abraão de sacrificar o seu filho. Agora é entre eu e Deus. Ele agora estava determinado a levar Deus a sério. Ele não compreende como Deus pede para sacrificar o filho da promessa, mas ele entende que Deus sabe o que faz, e quando Deus fala, mesmo que seja contrário a mim e a sua vontade, nós devemos obedecer. Ele agora sabia que desobedecer às ordens de Deus era um caminho para a sua própria ruína. Então, amados, uma fé genuína, como nós vemos aqui, ninguém melhor de vermos o exemplo de Abraão, o pai da fé. Ela confia no caráter de Deus, obedece sem reservas e sem especulações. E nós, amados irmãos, que proclamamos que possuímos esta fé genuína, nós estamos dispostos mesmo a obedecer ao que Deus nos ensina? Ou apenas estamos obedecendo de uma forma parcial? Deus está pedindo algo a mim e a você, mas talvez chegue alguém, sussurre no seu ouvido e coloque dúvidas no seu coração, que não é bem assim que Deus está querendo. Estamos levando Deus mesmo a sério? Entendemos que Deus, tudo quanto Ele nos ensina na sua palavra, embora que seja contrário à nossa razão humana, nós devemos obedecê-lo. Irmãos, desobedecer às ordens de Deus, podem ficar certos, é um caminho para uma ruína em nossas vidas. Quantas pessoas, até cristãs, ouviram, aprenderam
foram advertidos, foram exortados com a palavra de Deus, leram a palavra, têm consciência que estão errados, mas preferem viver em uma obediência parcial. Mas uma fé genuína, a fé verdadeira, a fé que salva, ela confia no caráter de Deus, ela discerne a voz de Deus. Mas também em terceiro lugar, versículo 5, foi o que nós lemos. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Em terceiro lugar, a fé genuína é capaz de transformar tragédia em adoração. A fé genuína, a fé que salva, a fé salvadora, que é dado às ovelhas de Jesus Cristo, ela é capaz de transformar tragédia em adoração. Abraão disse aos seus servos: tendo adorado, voltaremos. Abraão tinha certeza que ele ia adorar a Deus e iria voltar. Deus traria Isaque de volta. Deus ressuscitaria Isaque, porque Deus, ele prometeu que o herdeiro seria Isaque, e Deus não poderia falhar na sua palavra. Abraão ia matar o seu filho, ia sacrificar. Ele foi levantar um altar a Deus. Ele não se importou, ele foi adorar a Deus. Abraão compreendeu que nós devemos obedecer a Deus, ainda que pareça contraditório. Ainda que pareça que Deus estava lutando contra Ele próprio, ainda que pareça que a verdade esteja sendo contra a verdade, o mandamento contra a promessa, Deus não poderia estar contra os seus mandamentos. Mas Abraão, lá em Hebreus 11:19, diz que Deus, mesmo que ele sacrificasse Isaque, ele o ressuscitaria e o daria de volta. Irmãos, irmãs, as promessas de Deus não podem falhar. Para Deus nunca haverá impossibilidades no cumprimento de suas promessas. Abraão foi esperando um milagre de Deus. Abraão já vislumbrava a ressurreição. Por isso, amados irmãos, adorar a Deus é isso. A fé genuína é isto. É crer naquelas coisas que nós ainda não enxergamos, não está ao nosso alcance. Adorar a Deus é estar sempre esperando um milagre em nossas vidas. Há muitos que não creem em milagres. Se você tirar o milagre do cristianismo, acabou o cristianismo. O maior milagre é Deus transformar filhos das trevas em filhos da luz. Se você não crê neste milagre, se você não continua crendo em milagres, você não possui a fé genuína. Deus continua operando milagres. Deus não está restrito a quem quer que seja. Deus é soberano, Ele é livre, Ele é espontâneo, Ele age como quer, como bem pensa, porque nada pode falhar diante da sua palavra. Mesmo que
a nossa razão pareça contraditório. Mas Deus nunca falha, nem nunca falhará. Por isso que Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 33 e versículo 24, ele disse à mulher samaritana: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdade nós sabemos que é a palavra de Deus. Em espírito, precisamos ser transformado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E esse lavar regenerador só acontece quando ouvimos a palavra de Deus, porque ela é quem transforma, é quem nos lava, é quem nos concede o novo nascimento. O Espírito Santo age através em nossas vidas, através do lavar regenerador do Espírito Santo, que é quando nós proclamamos a palavra de Deus. Deus vai continuar realizando milagres, transformando filhos das trevas em filhos da luz. Temos que continuar crendo nisto. Deus é Espírito. Não devemos racionalizar o cristianismo. A palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Por isso, em terceiro lugar, a fé genuína é capaz de transformar tragédia em adoração. Quando Deus lhe falar da palavra, mesmo que seja contrário àquilo que você acha que Deus está pedindo, uma coisa que você não consegue fazer, que você não consegue realizar, talvez seja Deus lhe colocando à prova. Deus coloca cada um daqueles que possuem a fé genuína à prova, e Deus sempre estará pedindo os nossos Isaques, que nós mais amamos, que nós mais estimamos. Devemos entregar os Isaques para Deus. Mas em quarto e último lugar, quarta marca da fé genuína, para concluirmos a mensagem desta noite, está aí do versículo 7 ao versículo 18. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão tinha essa certeza. Chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça. Pois agora eu sei, Abraão, que temes a Deus, porquanto não negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá.
Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, preste atenção, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu único filho. Olha a promessa aí da obediência, ó. Deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor aqui? É o Senhor Jesus Cristo. A fé genuína, em quarto e último lugar, crê no cumprimento e na provisão de Deus. Naquele lugar, Abraão proferiu pela primeira vez este nome atribuído a Deus: Jeová Jiré, que é Deus proverá. Ele sabia que Deus nunca falharia. Ele sabia que Deus nunca o decepcionaria. Ele sabia que os caminhos de Deus, mesmo em meio a tempestades, às dúvidas, eles são seguros. Mesmo em meio às trevas mais espessas, Deus sempre acende uma luz em nosso caminho. E preste atenção nesta frase que eu vou lhe dizer agora. Quando estamos na estrada da obediência, Deus sempre proverá. Quando estamos na estrada da obediência, Deus sempre proverá. É no monte do Senhor, na terra da obediência, que o Senhor providencia tudo para as nossas vidas. Quando estamos caminhando pela fé, nós estamos mostrando para o mundo a nossa obediência a Deus. Estamos revelando o que há agora dentro dos nossos corações: obediência restrita ao Senhor dos Exércitos. E pode ter uma certeza, meu irmão, minha irmã, pode ouvir esta voz no seu ouvido sussurrar, o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, lhe falar: se estamos no caminho da obediência, deveras agora te abençoarei. Eu vou continuar abençoando você, porque você continua me obedecendo. Eu vou derramar bênçãos sem medidas, muito mais daquilo que você pede. Eu vou lhe dar. Continue no caminho da obediência. Cá para nós, irmãos, nós queremos receber bênçãos, mas vivendo em desobediência a Deus. Quando nós estamos caminhando pelo caminho da desobediência, estamos mostrando ao mundo a nossa fidelidade a Deus. Aí o mundo verá em nossas vidas e glorificarão o nome do nosso Deus, porque estamos sendo luz nesse mundo que está em trevas. Deus é fiel. Ele não poupou o seu filho.
Ele prometeu em sua palavra, e Ele cumpriu, Ele providenciou o seu Filho como sacrifício santo e agradável para a nossa salvação. Ele não providenciou um substituto para o seu Filho, mas Ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Por isso, nos dias de hoje, ao olharmos há mais de 2000 anos atrás, lá no topo do Calvário, há uma bandeira para o povo de Deus, para aqueles que possuem a fé genuína, uma bandeira que proclama para estes que vivam em obediência, e nessa bandeira está escrito: Deus proverá, continuem me obedecendo, não duvidem, mas creiam, me obedeçam, façam o que eu estou lhe mandando. O Senhor proverá. Deus proverá. Ele providenciou para nós perdão e salvação. Olhemos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Olhemos para Jesus com fé e sejamos um filho de Abraão. Andemos nos passos de Abraão. E sejamos um verdadeiro filho de Deus. Sejamos chamados por Deus de amigos de Deus. Portanto, amados, nós vimos 4 marcas de uma fé genuína. A fé genuína discerne a voz de Deus. A fé genuína confia no caráter de Deus. A fé genuína é capaz de transformar tragédia em adoração. E a fé genuína, como nós vimos, em último lugar, crê no cumprimento e na provisão de Deus. E finalizo a nossa mensagem nesta noite dizendo o seguinte: o Senhor recompensa a nossa obediência. Como nós vimos aqui neste capítulo 22, Abraão entregaria seu filho Isaque como sacrifício a Deus, mas o anjo do Senhor apareceu no momento exato do sacrifício. Então ele contou que Abraão fora aprovado por Deus, por amá-lo, por temê-lo verdadeiramente. Acho maravilhoso o texto. Não toque nem no rapaz, não lhe faça nada. Agora eu sei, Abraão, que você teme a Deus, você ama a Deus, você não negou seu único filho, Abraão. Você esperou 100 anos para ver um herdeiro, e quando Deus que lhe deu, você não negou. Quando Deus lhe pediu, você não negou. Agora eu vejo, Abraão, que você não teme a nenhuma outra coisa, mas você verdadeiramente teme, respeita a Deus e a sua palavra. De tal modo, amados irmãos, eu faço uma pergunta para você: você possui a fé genuína que foi dado, ou que é dado a todos aqueles que crêem na pregação do Evangelho? Demonstremos a Deus o nosso verdadeiro amor, conhecendo bem a sua palavra, buscando praticá-la conforme a vontade do Senhor. Como vimos a fé de Abraão, como refletiu em obras de confiança, de obediência a Deus. Isso nos ensina o seguinte: quando nós confiamos verdadeiramente nele, ele
vai gerar frutos agradáveis em nossas vidas. Tudo que Deus nos promete é que se cumprirá tudo aquilo que Ele nos ensinar. Na caminhada com Deus, passaremos momentos difíceis como passou Abraão. Mas uma coisa o Senhor nos promete: nunca deixará de cuidar daqueles que possuem a fé genuína, que confiam unicamente no Deus verdadeiro, que obedecem, vivem no caminho da obediência. Deus sempre proverá para todo aquele que possui a fé genuína. Então, amados, Deus nos ajude, Deus nos fortaleça, Deus continue a falar conosco, porque é o que nós precisamos dia após dia. Porque esse mundo, o que nós ouvimos, o que nós vemos neste mundo, não tem nada de proveito algum para as nossas almas. Só a palavra do Senhor é que nos traz o alimento para a nossa alma. O mundo não produz, não pode trazer algo para alimentar a nossa alma. Só Deus falando conosco é que seremos alimentados diariamente, e Deus estará sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos mostrando sempre o caminho que devemos andar. Isto é maravilhoso. Só os filhos da fé é que serão guiados pela palavra do Senhor. Então, caminhemos naquilo que Deus propõe para as nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.